Quer um método infalível para ficar rico? Cara, desculpa, mas tá no vídeo errado, então pode pular. Hoje nós vamos falar aqui sobre o que as pessoas que estão aí no YouTube, nas redes sociais, postando sobre empreendedorismo, sobre ter uma empresa, não te falam sobre o que realmente é ter uma empresa. Então, fica comigo até o final e eu vou te dar os seis principais problemas que a gente encontra quando se torna um empresário. Mas antes de a gente começar, deixa eu te pedir mais uma vez, curte aqui o nosso vídeo, deixa o teu like, curte aí o nosso canal aí no YouTube, manda para quem você acha que tem que assistir esse vídeo, vamos fazer a gente chegar cada vez para mais pessoas. Curte aí, não vai te custar nada. Com certeza você já ouviu muita gente aí nas redes sociais postando sobre empreendedorismo, sobre como ter uma empresa, sobre como ganhar 2, 3, 5 mil reais por mês trabalhando de casa, com um afiliado, enfim, inúmeras alternativas, né? O fato é que essas pessoas falam de empreendedorismo e se você for a fundo, for parar para pensar, nada mais é do que uma psicologia mais avançada, mais aplicada. Hoje em dia já tem muitos estudos sobre o que funciona e o que não funciona na hora de você convencer uma pessoa. Então, você fazer esse trabalho de convencer as outras pessoas a comprar alguma coisa não necessariamente te torna um empresário de fato. Essas ações que você acaba talvez direcionando o seu cliente ou algum conhecido seu a tomar essa ação e comprar alguma coisa que vai lhe favorecer no curto prazo, se chamam gatilhos mentais, foram profundamente estudados e hoje em dia está disseminado no mercado. Inclusive a gente fez um vídeo sobre os principais gatilhos mentais que realmente funcionam na venda. Se você quiser, a gente vai deixar o link aqui para você para assistir o vídeo inteiro. Então, antes de você acreditar nesses vídeos aí de que você vai se tornar um empresário, vai se tornar livre, vai se tornar livre financeiramente, livre de tempo e etc. Cara, presta bastante atenção em tudo isso que a gente vai te falar hoje aqui. É a nossa realidade, é a realidade de todo empresário e é a realidade que eu passo hoje. Então, hoje são exatamente 22h33, agora são 10 horas da noite, estou aqui gravando esse vídeo para vocês. Isso mostra e comprova parte do que eu vou falar daqui para frente. Então, existem vários mitos sobre ser empresário, sobre o que é ser um empresário, mas alguns deles a gente vai desenrolar hoje aqui para você, tá? E o que eu quero dizer para você? Que ser empresário não é só ser rico, ter dinheiro, ter liberdade financeira, ter funcionários para fazer o que você poderia precisar vir a fazer. Não é nada nesse sentido, principalmente quando você está começando. Se você está ouvindo isso de alguém nas redes sociais, seja em qualquer lugar que for, pode ter certeza que você tem apenas duas vertentes para olhar para essa pessoa. E eu vou te falar delas quais são. E a primeira vertente é aquele cara que começou há muitos anos atrás, já tem 10, 15, talvez 20 anos de estrada como empresário e hoje ele tem uma equipe formada dentro da empresa dele, por trás de todo o contexto do negócio dele. E a segunda hipótese é que esse cara sequer sabe o que está falando. Então, eu vou deixar aqui para vocês hoje 6 mitos de que se tornar um empresário não é só ter a parte boa, tem também a parte ruim. Então a primeira delas é que eu posso dizer com toda certeza que acontece de fato com todo mundo que começa a empreender, que abre a sua empresa e, lógico, né, com pouco capital, é que você tem longas jornadas de trabalho. Quando você é um CLT, você é funcionário de alguém, você tem lá o seu horário limitado, por lei, inclusive, né? Que você pode trabalhar 8, 9 horas, dependendo do que você faz. Quando você é um empresário, você não tem limitação de horário. Você pode começar às 5 da manhã e parar às 11 da noite, meia-noite, 1 hora da manhã do outro dia. E se você for botar na ponta do lápis, você está trabalhando aí 14, 15, 16 horas por dia. Então, longas jornadas de trabalho faz parte do empresário. É normal você ter esse tipo de atitude. O segundo grande problema
Quando você começa a empreender, quando você abre a sua empresa com pouco capital, pequeno, assim como eu comecei, é que você tem que aprender tudo. Você tem que aprender tudo sobre tudo. Você tem que aprender sobre marketing, vendas, gestão de negócios, financeiro, produção, tudo que estiver envolvendo a tua empresa, seja que você venda um produto ou um serviço, você tem que saber. Você tem que saber 100% da operação. Você tem que saber desde faturar uma nota, até entregar para o cliente, até fazer um pós-venda, até atender aquele cara que está reclamando de algo que recebeu. Então, isso faz parte do início do processo do empresário. Então, você vai ter que saber, você vai ter que aprender todas as áreas dentro da sua empresa. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que quando você começa, principalmente quando você começa sozinho, você é o cara da sua empresa. Eu tive uma mentoria com o Juliano Puga, o dono da Labella Máfia, e uma vez ele me falou o seguinte, que ser empresário é seguir o caminho do herói. E por que ele falou isso? Porque é exatamente o que eu estou te falando, você vai ter que aprender a fazer tudo para que depois, quando o negócio começar a dar certo, você vai contratando pessoa a pessoa para ir terceirizando esse serviço. Mas até chegar lá, é realmente um caminho do herói. Um terceiro ponto muito importante é saber lidar com os erros. Cara, ninguém acerta de primeira. É muito difícil você acertar já de largada, não ter que corrigir lá na frente, algo nesse sentido. Então, o que eu quero dizer com isso? A maioria das pessoas hoje em dia, ela não está aberta a críticas, ela não está sujeita a ouvir uma opinião mais forte, ela não está sujeita a ouvir uma autocrítica muitas vezes. A de repente ir num psicólogo e ouvir do cara dizer assim que, pô, você está agindo errado nesse sentido, aqui, ali, será que você não podia fazer diferente? Geralmente eles não falam que você está agindo errado, mas sim te induzem a pensar que você poderia estar fazendo algo diferente. Quem já foi no psicólogo sabe do que eu estou falando. Então, se você tem uma dificuldade de lidar com os seus erros e de ouvir as outras pessoas, pode ter certeza que como empresário você vai ter dificuldade de crescer, porque você não vai acertar de primeira. Você vai errar de novo, vai ter que voltar, vai ter que dar um passo atrás, vai ter que consertar. E se você não for humilde a ponto de fazer isso, você vai continuar insistindo no mesmo erro, até que você não tenha mais recursos para continuar tocando a sua empresa, ou seja, até você fechar. Um grande exemplo disso, e que eu tive bastante dificuldade de aprender e de conviver com isso, hoje é uma situação normal dentro da nossa empresa Teixo, mas no começo era difícil. A gente errou nos produtos, a gente não acertou em todos eles, teve produtos que ficaram lá estocados, ficava lá na prateleira me olhando dia após dia, e o fato é que o produto não vingou. Eu precisava fazer o quê? Torrar aquele produto pelo melhor preço que eu conseguisse para botar a grana no bolso e apostar em algo que desse retorno. Então, até eu chegar ao ponto de dizer assim, não, realmente, vamos torrar essa porcaria? Vamos torrar esse produto que não vendeu? Doeu, foi difícil, eu segurei o produto lá um ano e meio no estoque, até o ponto que eu disse assim, não, realmente, não tem alternativa, vou ter que torrar. Então, aprendi da pior maneira. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Se você não está sujeito a errar e se autocorrigir, ou até escutar uma opinião de alguém para corrigir o problema, vai ser muito difícil você avançar e dar cada vez mais passos à frente. Você vai ficar patinando no mesmo lugar. O quarto ponto é achar bons parceiros de negócio. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente vendendo muito produto de tudo hoje, tanto na internet quanto na sua região, tem de tudo, fato. Mas você achar bons parceiros de negócio que vão te possibilitar dar uma condição melhor para o seu cliente ou até mesmo fazer com que a tua empresa tenha uma margem melhor na sua venda, principalmente quando você começa pequeno e sem recurso, é muito difícil. Por quê? Porque os caras já estão há mais tempo no mercado, eles têm outros clientes, eles têm outras prioridades e você é aquele cara entrante, aquele outsider que está vindo para o negócio, para o segmento dele, e é o cara que ele automaticamente vai cobrar mais caro, vai meter a faca, não vai dar prazo, não vai te atender com a mesma qualidade e atenção que ele atende o cara grande. Então, pode ter certeza que você vai ter dificuldade de encontrar parceiros bons,
principalmente no começo. Então, pode ter certeza que no final do dia é cada um olhando o seu resultado. Você vai olhar o seu resultado e vai fazer o possível para melhorar a sua margem, assim como o teu fornecedor também vai fazer isso. Ele vai olhar para você, vai dizer que vai ter que repassar um reajuste, vai ter que cobrar mais caro, enfim, ano após ano a gente sofre com as mesmas histórias dentro da Levoc, que é fornecedor vindo querer repassar reajuste de 10, 15%, coisa irreal, que não aconteceu no mundo, mas enfim, a gente está ali, tem que negociar, tem que sentar, botar os prós e os contras e sempre correr atrás de novos fornecedores. Tem que ter oxigênio nessa base. O quinto ponto, que é muito difícil, é você saber gerir as pessoas. Se você já veio de um segmento onde você tinha funcionários, que você tinha subordinados a você, talvez isso fique um pouco mais fácil. Um pouco, não muito. Por quê? Porque você vai ter que gerir diferentes pessoas em diferentes áreas, muitas vezes em áreas que você não tem aquela experiência toda que é onde você tinha na empresa que você trabalhava, algo nesse sentido, e você vai ver que vai ficar difícil. Então, cara, no final do dia, é tudo sobre pessoas. Então, se você não gosta de pessoas, cara, nem desce pro play, velho. Nem vem jogar o jogo do empresário, porque não vai dar certo. Você precisa de pessoas para fazer o seu negócio crescer e crescer junto com ele. E fazer as pessoas que estiverem contigo crescer junto. Então, como eu falei, se você não gosta de pessoas, nem comece a jogar. Você vai ter que entender, cara, que o ser humano ele erra com frequência. E você vai ter que estar lá para ser o líder dessas pessoas. Você vai ter que estar lá para comemorar nas vitórias, mas principalmente ajudar nas derrotas, ajudar a reerguer o time, a fazer o cara levantar a cabeça, levantar do chão e dizer não, vamos continuar e vamos fazer dar certo. Então, o líder está lá para isso. É isso que você tem que ser. Você vai ter que aprender com o tempo a reconhecer que você não é o cara mais inteligente da sala. Como eu falei, você de repente era o cara mais inteligente quando você lidava somente naquele mundinho que você conhece. Mas eu não sou assim, você não é assim, ninguém é assim, ninguém sabe tudo sobre tudo. Eu sou bom em finanças, em gestão de negócios e etc, marketing, vendas, é o que eu fiz a minha vida toda. Mas em contrapartida, eu sou péssimo em produção, eu sou péssimo em gerir equipe de produção, cada um tem o seu quadrado. E você vai ter que começar a entender e começar a respeitar que vão existir pessoas mais inteligentes que você na sala. Quando você conseguir compreender isso e respeitar isso, você vai ter o respeito dessas pessoas e essas pessoas vão estar ao seu lado nos momentos mais difíceis. E cara, você vai ter que entender que quando você começa, principalmente se for com pouco recurso, pequeno, você não vai ter grana para contratar aquele cara que vai resolver 100% do teu problema ou 90% do teu problema. Tu vai ter que pegar um cara júnior, um cara que vai começar lá de baixo contigo, que tu vai ter que treinar, tu vai ter que ensinar, tu vai ter que orientar, vai ter que estar o tempo todo em cima. Já dizia Márcio Eugênio da The Loja Virtual, cara, se precisar ensinar o cara a tomar banho, vai ter que ensinar o cara a tomar banho, vai ter que dizer para ele que ele tem que tomar banho todo dia e vai ter que dizer isso todo dia até que vire uma rotina para ele. Então, tenha consciência de que você vai ter esse tipo de mão de obra, independente em qual seja o setor que você vai trabalhar. Se você começar com pouco recurso, infelizmente é a realidade. Você vai ter que pegar as pessoas com talvez uma instrução menor, algo nesse sentido, com menos experiência e treinar para que eles fiquem bons e consigam ficar ao seu lado quando o negócio crescer. Outro ponto muito importante ainda sobre gerir pessoas, cara, você vai ter que entender que cada um tem o seu ritmo, cada um tem os seus desejos, cada um tem os seus objetivos, então tem que respeitar todos. Se você contratou o cara, você tem que ter a consciência de que você consentiu com o jeito dele trabalhar. E isso quer dizer o quê? Que você tem que fazer uma boa entrevista, você tem que conhecer do cara, você tem que conhecer o perfil dele, você tem que entender a forma como ele enxerga o mundo, você tem que entender quais são os objetivos dele, o porquê que ele está querendo entrar na tua empresa, se ele está querendo só receber 1.500, 2.000, 10 mil reais de salário, ou se ele realmente tem um objetivo com a tua empresa, se ele quer te fazer crescer, se ele quer vir para te ajudar, se ele quer vir para somar. O melhor perfil que você pode contratar é o cara que quer vir para tua empresa, para trabalhar contigo,
porque ele quer aprender. Esse cara, tu pode ter certeza que vai ser sempre o melhor funcionário da tua empresa. Então, fica a dica, você tem que fazer uma boa entrevista. E se prepara para isso, né? Pelo amor de Deus. A sexta e última posição que eu vou explanar aqui para vocês hoje, cara, é sobre networking. Networking nada mais é do que, de novo, pessoas. E por que eu falo de networking? Cara, quando você é um outsider, que você vem de outro segmento para entrar num segmento que você não conhece, que você não tem rede de contatos, como eu fiz entrando na Levoc, criando a Levoc há 4 ou 5 anos atrás, cara, é de respirar fundo e dizer assim, puta que pariu, que dificuldade de encontrar parceiros, de encontrar networking, de fazer com que as pessoas te ajudem como você realmente gostaria que elas te ajudassem. É por isso que hoje, com essa experiência que eu tive de ser um outsider, que eu defendo que você deve priorizar aonde você já está, onde você já tem relacionamento. Pô, se tu tá vindo de um segmento metal mecânico, você gosta disso, é isso que você quer fazer, pô, legal. Você já tem networking, você já conhece as pessoas, já conhece fornecedores, já conhece provavelmente clientes. Então, você já tem uma rede de contatos que vai te fazer dar um primeiro passo muito mais rápido do que eu dei lá atrás. Networking é isso, e é importante que você tenha. Até hoje, eu tenho bastante dificuldade de encontrar pessoas que me gerem networking dentro do segmento têxtil para fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais rápida para a minha empresa. Por quê? Porque eu sempre fui do ramo financeiro, eu vim do ramo financeiro, eu enxerguei uma oportunidade de negócio no ramo têxtil e resolvi encarar. E estamos lá até hoje, graças a Deus, de pé e tentando fazer o negócio cada vez dar mais certo. Eu espero que esse vídeo tenha sido bem claro para você, eu não quero te desanimar com nenhuma vírgula em você ser um empresário. Eu só gostaria de compartilhar essa experiência com você, de que realmente isso vai acontecer, é fato, então você tem que estar preparado para isso, para não chegar naquele momento de você ter que trabalhar 12, 14, 16 horas num único dia e você dizer assim, porra, não é o que eu queria para mim. Então, pensa bem, analisa todos os fatos, esses 6 fatos com certeza vão acontecer, então esteja preparado. Mais uma vez, curte aí o nosso vídeo, deixa o teu like, curte o nosso canal aqui no YouTube, se você está ouvindo lá no Spotify, printa a tela, marca a gente lá no Instagram, dá uma força, vamos fazer a gente crescer aqui esse canal para que cada vez a gente consiga chegar a mais e mais gente. Um abraço e até o próximo vídeo.